Hebreus capítulo 11. Carta escrita aos Hebreus capítulo 11, versículo de número 32 e parte do versículo 33. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos. Ó Deus e Pai, agrade ao Teu Espírito abençoar-nos com a Tua palavra, que ela possa ser reconhecida entre nós e recebida por nós. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é um dos grandes capítulos da Bíblia. Ele era intitulado nas Bíblias mais antigas como a Galeria dos Heróis da Fé. Uma galeria formada por nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus, que desde o início da história da raça humana, começando com Abel, e antes de Abel a própria criação, pela fé cremos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E segue então essa imensa e extraordinária relação. E nessa relação, o Espírito Santo colocou Sansão. Sansão, meus prezados amigos, viveu numa época difícil, numa época de enfraquecimento do povo de Deus, numa época de domínio filisteu. Sansão emerge de um lar que eu acredito era um lar com problemas, uma família disfuncional. Nós encontramos duas vezes o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, comunicando orientações sobre a vida de Sansão. Nas duas vezes ele bypassa o pai de Sansão e conversa com a mãe de Sansão. Isso numa sociedade, numa cultura em que se valoriza o papel masculino na liderança da família. Os céus parece que reconheciam o fato de que a liderança em casa, na família de Sansão, era da mãe de Sansão, não era do pai. E o recado, então, é transmitido para sua mãe. E uma das dificuldades que nós vamos ver depois desse pai omisso, talvez desse casamento com dificuldades, é que Sansão é o tipo do indivíduo que não se encontra nos seus relacionamentos com o sexo oposto. Parece que ele está sempre perdido. Mas Sansão, com essas dificuldades que eu creio existentes na sua vida, enfrentou obstáculos do lado de fora, da parte dos filisteus, e da parte de dentro. Se você procurar a vida de Sansão, você vai encontrá-lo no livro de Juízes, em 4 capítulos, 13, 14, 15, 16. Num deles, os filisteus exigem que Sansão lhes seja entregue. E então os homens de Judá, os seus patrícios, os seus irmãos, é que vão entregá-lo aos filisteus, que pedem a Sansão que se deixe prender e entregar aos inimigos, e ser entregue aos seus inimigos. Sansão é o tipo do indivíduo que batalha sozinho.
nem há solidariedade da parte de Israel para com as suas lutas, nem há da parte dele a capacidade de juntar pessoas. Nós encontramos que Sansão foi um indivíduo que, mais do que qualquer outra pessoa, excetuando-se a pessoa de Jesus, foi um homem do destino. Nasceu com um destino já escrito. E o destino de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, era de que ele começasse a libertar o povo de Israel. E ele faz isso. Ele faz isso mesmo vivendo uma vida e uma batalha isolados do povo que ele deveria liderar. As condições para ele executar a sua tarefa eram 3. Foram votos feitos por seus pais e que o acompanharam uma boa parte da sua vida. Em primeiro lugar, o mais conhecido: não deveria passar navalha no seu cabelo. O cabelo não deveria ser cortado. Era desonroso para um homem ter cabelos compridos. Absalão é o tipo que tem cabelos compridos, mas os corta de vez em quando. O texto diz o peso do cabelo de Absalão, porque ele cortava. Mas rebelde, Absalão era daquele tipo que não estava ligando para as convenções sociais. Sansão, pelo contrário, é do tipo que não deve pretender cultivar uma reputação aceitável pelos costumes e pela cultura da época. Ele não deveria viver buscando a aceitação dos homens, mas a aceitação de Deus. E por isso, deveria se apresentar assim de maneira estranha, sem cortar os cabelos. Em segundo lugar, Sansão não deveria beber nenhuma bebida alcoólica. Um bom conselho para cada um de nós hoje, né? Um ótimo conselho. Eu não vejo base nas Escrituras para dizer que é pecado beber um copo de vinho, nem mesmo beber 2 copos de vinho, dependendo da pessoa. Eu, quando estava fora da igreja, eu já disse, eu fui um inveterado bebedor de cerveja. Eu tomava 6 garrafas de cerveja por ano. Mas cá para nós, a gente tem um ambiente da Bíblia, é bom que a gente sempre se lembre disso, em que o indivíduo tomava um copo de vinho, subia no seu jumento, e a maior tragédia que poderia ocorrer era levar um tombo do jumento e quebrar o braço. Hoje o sujeito bebe um copo de bebida alcoólica, pega um volante de um carro e corre o risco de matar alguém, de morrer. Então, o prudente hoje é realmente a abstinência. O mais aconselhável é isso. Mas no caso de Sansão, qual era o problema? É que o vinho era um componente nas festas para estimular a alegria. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, há muita risada, mas há muita briga, mas enchei-vos do Espírito. Uma das condições é que a alegria de Sansão deveria ser em Deus, e não uma alegria produzida artificialmente, estimulada artificialmente. Eu diria que quando a Bíblia diz alegrai-vos, é assim mesmo. Não é enchendo a cara.
E para pastor isso é um problema muito sério, sabe, meus irmãos? Eu vejo colegas que de vez em quando dizem: Hélio, eu não vejo nada demais. Tomar com a minha esposa um copo de vinho, antes da gente deitar. Eu digo: cara, cuidado. Eu tenho medo disso. Que eu tomo um copo de vinho, vou me deitar com a minha esposa. Aí alguém telefona: pastor, irmã fulano de tal está na UTI. A esposa está lá aos prantos, a família está numa confusão muito grande, num sofrimento muito grande. Aí me levanto eu e vou. Aí pego uma blitz, né? E o cara vem com aquele bafômetro para cima de mim. Olha que ridículo. Nós nunca sabemos o que a vida vai exigir da gente. Numa vida cheia de compromissos, de coisas que se sucedem velozmente, a gente tem que estar pronto para viver de maneira correta. Sansão era do tipo que ele deveria se alegrar em Deus e não em estímulos externos. Eu fico com pena quando a maior alegria do indivíduo no mês é o time dele ganhar um jogo de futebol. Eu torço para um time que hoje eu sei que eu vou sentir uma alegria muito grande. Tenho certeza disso. Eu sou torcedor do Flamengo, garanto que o Flamengo não perde neste final de semana porque não joga. Esses últimos finais de semana são de carnaval no Rio de Janeiro. Mas quando a alegria é esse tipo de coisa, a vida é muito pobre. Sansão deveria ter uma vida rica, de verdadeira alegria. Porque sendo um herói, sendo um líder, as outras pessoas estariam olhando na sua direção. E a terceira condição para ele cumprir o seu destino é que ele deveria se afastar da corrupção. Ele não deveria tocar em nada morto, porque onde há morte há corrupção. E logo no início a gente vê Sansão quebrando logo esses votos, com exceção do corte do cabelo. Nós o vemos envolvido com uma mulher, nós o vemos sendo preso, zombado, nós o vemos sendo cegado pelos seus inimigos e vemos o triste relato de que, na verdade, ele só cumpriu o objetivo da sua vida na sua morte. O que aconteceu com Sansão, meus amigos? Sansão tinha um gargalo na vida dele. Ele tinha um aspecto da sua vida que ali o forte Sansão se tornava fraco. Tão fraco quanto qualquer outra pessoa. Eu me lembro quando adolescente que ouvi dizer que a vida de cada um de nós é como o teclado de um piano. E que desse teclado de um piano o Espírito Santo vai consertando as nossas vidas e vai procurando produzir uma melodia que honre a Deus. Mas que, infelizmente, nós temos teclas desafinadas. E quando a melodia começa a ficar bonita, vem o dedo do inimigo. Tom, 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 naquelas teclas desafinadas, e a coisa começa a ficar difícil. É uma explosão de ira, que é a tecla desafinada, em que você está indo muito bem, vivendo, tendo experiências preciosas com Deus e, de repente, perde o tino. Às vezes, é uma dificuldade de enfrentar os seus compromissos. Às vezes, é uma dificuldade em administrar os seus recursos financeiros.
Dinheiro, meus irmãos, é uma coisa muito importante. A gente fala pouco em dinheiro aqui na nossa igreja, mas dinheiro é vida. Para ganhar dinheiro, o que a gente faz? A gente sua. A gente dedica e emprega tempo. O dinheiro precisa ser bem empregado. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para ter para o nosso sustento e para ajudar no sustento de outros. Agora, às vezes, o gargalo da vida da pessoa é nessa área financeira. Ela constantemente gasta mais do que ganha. E aí transgride o preceito bíblico de que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Ela começa a dever dinheiro. E quando nós estamos devendo dinheiro, pegando dinheiro de outras pessoas por má administração dos nossos recursos, nós estamos comendo do trabalho dos outros. Eu vou fazer a feira, vou fazer o supermercado, vou trazer recursos para minha casa, mas esse dinheiro não é fruto do meu trabalho, é fruto do trabalho de outra pessoa. Isso está errado. A Bíblia diz que nós devemos ganhar para o nosso sustento e ganhar para repartirmos com outras pessoas. Porque os pobres nós sempre teremos conosco. Tem gente que se ganhar 2.000 por mês, não dá, não fecha a conta no final do mês. Se ganhar 10, também não fecha a conta. Eu tenho visto pessoas se endividando e ganhando mais de 20 mil reais por mês. É um gargalo que a pessoa tem na vida. É essa propensão a comprar sem pensar, apenas pelo desejo de adquirir, pela sensação gostosa de dizer eu comprei. E muitas vezes compra coisa que não vai usar. Eu me identifico com essas pessoas. Eu já disse que eu, quando fico para baixo, eu tenho a compulsão de pregar, de comprar. Quem dera se fosse de pregar. Economizaria, né? Bom dinheiro. Mas tem a compulsão de comprar. Eu boto dinheiro no bolso, vou lá no 1,99. Chego lá e faço a farra. Porque lá, muito tempo atrás, eu percebi que isso poderia ser uma dificuldade. Nós temos, cada um de nós, um gargalo na nossa vida. Nós temos teclas desafinadas. Sansão, coitado, enfrentou os problemas dele, sofreu, e por causa desse gargalo na sua vida, ele se isolou. É interessante, meus prezados amigos, como a pessoa sendo dominada por alguma coisa, ela vai perdendo a sua espontaneidade e vai sumindo dentro de si própria. É duro quando a vida é rica de possibilidades e a pessoa fica escrava de suas impossibilidades. Você vê a vida de Sansão no seu final, ali preso, cego, num ambiente fechado, possivelmente restrito, acorrentado, em volta de um moinho, fazendo trabalho de bicho. Este homem cujo destino era ser herói. Mas é isso que esses gargalos fazem na nossa vida. Eles nivelam a nossa vida para baixo. Você percebe, quando percebe a dificuldade, luta, mas não consegue vencer. E você não consegue vencer porque a semelhança de Sansão,
esse gargalo, esse pecado, acaba sendo a oportunidade para o inimigo cegar os seus olhos. A Bíblia nos diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos chamou. Qualquer pecado que domine a nossa vida é alguma coisa que está contra a vontade de Deus. Você tem o desígnio de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus, o Espírito Santo de Deus em você para vencer o que quer que seja. Cada um de nós. Deus quer que sejam amplos os espaços em que a gente viva. Deus quer que a nossa vida seja plenamente útil e grande bênção. Sansão, por causa deste gargalo, viveu uma vida praticamente egoísta. Você vai lá para o livro de Juízes e vai encontrar lá que algumas vezes Sansão lutou contra os filisteus. Mas em nenhum momento ele luta por causa de Deus, em nenhum momento ele luta por causa de Israel, ele só luta por causa dele mesmo. Resumindo, as lutas, as batalhas de Sansão não foram batalhas a favor de Deus ou a favor de Israel, mas a favor dele mesmo. A vida dele acabou se limitando a ele, e somente a ele. Tão abençoado por Deus, tão voltado para dentro de si próprio. Eu me lembro de um filme em que um indivíduo compra um carrão assim, tipo Ferrari. Ele é advogado, ele sai do trabalho dele, está indo para casa, o trânsito está bastante congestionado, aí ele começa a evitar as vias principais e vai para vias secundárias. E ele começa a ir entrando em lugares que ele nunca tinha passado antes. E, de repente, ele vê que está numa região barra pesada. E ele passa em cima de alguma coisa que fura o pneu do carro. Quando ele para trocar o pneu, ele percebe que isso é uma tarefa que está além das possibilidades dele. Ele nunca fez isso, não sabe como fazer isso, ele está bastante atrapalhado. E o carro parou perto de um boteco, estão lá uns sujeitos mal encarados, bebendo, e quem passa pela calçada são adolescentes usando tênis de marca, que ele percebe que aquele pessoal que mora ali não usa esse tipo de tênis e que possivelmente aquilo é furtado. E ele então, mais que depressa, pega o seu celular, liga para uma companhia para ir lá, rebocar o carro dele, trocar o pneu, dar esse tipo de ajuda que ele precisa. E chega lá o cara, com reboque. E ele está olhando ali as coisas e os homens se aproximam, né? Se aproximam do operário, do trabalhador que está ali para levar o carro. Ele acha que o melhor ali é colocar os ganchos e carregar aquele carro e ficar o mínimo de tempo naquele lugar barra pesada. E os homens o cercam para impedir que ele faça isso. Aí ele vira para aqueles indivíduos e diz assim: eu estou aqui fazendo o meu trabalho e vocês não querem que eu tire o carro do bacana. Isso não era para ser assim. Essa é uma das melhores definições de pecado. Isso não era para ser assim.
Há aspectos na nossa vida que não eram para ser assim. Há coisas que acontecem no nosso casamento que não eram para ser assim. Há coisas que acontecem na nossa vida que não eram para ser assim. Na vida de cada um de nós. Nós estamos com um ministério aqui em nossa igreja que é o Celebrando a Restauração. É para todos aqueles que têm a consciência de aspectos que não eram para ser assim. Que querem viver a liberdade que Jesus Cristo oferece e que temos em Cristo. Que estão prontos a observar, através da vida de outras pessoas e da sua própria vida, os seus próprios gargalos. O melhor espelho que nós temos de nós mesmos são os outros. E de ver e observar aquilo que Jesus Cristo está fazendo. É uma oportunidade extraordinária de você viver a liberdade que Deus quer para a sua vida. A partir desta semana, as reuniões do Celebrando serão às segundas-feiras. Segundas-feiras à noite. Não perca, venha, faça um esforço. Se você já começou a vir, continue vindo, para que Deus abençoe a sua vida e, através da sua vida, abençoe outras vidas. Mas para que, por causa de seus gargalos, a sua vida não prossiga sendo limitada, apequenada, diminuída. Sansão, à semelhança de você e de mim, o Espírito Santo o considerou como um homem de fé. Mas mesmo sendo um homem de fé, sofreu com o gargalo da sua própria vida. Vamos orar? Ó Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem planos maravilhosos, tem propósitos extraordinários para a nossa vida. E obrigado, ó Deus, porque o desejo do Teu coração e aquilo que Jesus Cristo já fez por nós e que o Teu Espírito está fazendo é para curar o nosso calcanhar de Aquiles, é para abrir espaços restritos de possibilidades das nossas vidas, é para nos conduzir em triunfo, é para fazer de nossas vidas bênçãos. Faça isso, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus.